palavra do prefeito. Prefeito, vamos lá então falar sobre as novidades de São José dos Campos, né? Vamos começar agora com o João Dória, tirando o governador João Dória, tirando a máscara ontem e para dizer que está liberou geral agora praticamente, né, prefeito? Quase que liberou, na verdade. Aqui nosso comitê também fez uma análise. Eu entendo que os últimos eventos, né, do carnaval, ainda que não o carnaval de rua, mas carnaval em locais fechados, em algumas outras cidades, acabaram não impactando, graças a Deus, no aumento do número de contaminações ou de internações. Não houve isso, então? Não houve isso. São José hoje... porque o pessoal vai pra praia, mesmo não tendo carnaval, as pessoas iam viajar, iam se aglomerar, mesmo assim, então, a coisa foi normalizada. Exatamente. Existia a preocupação que não se consolidou na prática, né? Foi bom o cancelamento dos carnavais de rua, agora eles retomarão no mês de abril. São José dos Campos, neste momento, Clemente, tem o menor número de pessoas internadas ao longo de toda a pandemia no nosso hospital municipal. Por volta de 20 pessoas que estão internadas, consequência da Covid, neste momento. Não em UTI, internadas? Também em UTI. Também. Mas normalmente com uma outra característica agora, o pessoal mais velho, né? Com outras comorbidades, mas com uma outra característica também da doença. E está vendo óbito, prefeito? Existem alguns que vão a óbito, infelizmente, mas numa proporção compatível com demais doenças. Mas hoje a gente viu que não teve impacto nem na contaminação, nem na internação por conta do carnaval. Então acho que é um momento adequado, acho que deve ser nos próximos dias já a retirada em ambientes fechados, né? Eu entendo que deve-se caminhar para isso, ainda que a ciência não tenha comprovado de fato, a gente percebe que na prática isso deve acontecer nos próximos dias. Lembrando, na nossa cidade nós temos que obedecer a lei estadual por decisão legal. Então os prefeitos não podem tomar nenhuma medida mais flexível em relação às máscaras. Prefeito, houve um trabalho da prefeitura no sentido de brecar uma greve de funcionalistas públicos de São José dos Campos. Está tudo em ordem agora, sem problema, que isso é para hoje, inclusive, né? Isso mesmo, Clemente. Hoje o Sindicato dos Servidores tinha anunciado uma greve para hoje, nós fomos buscar a justiça, até porque não é o momento adequado, retomada das aulas, né? A gente vê tudo isso. Procuramos então os caminhos legais e a justiça considerou que a greve não deveria acontecer e exigiu que 100% dos trabalhadores estivessem nas escolas, nos postos de saúde. Agora, de manhã eu tenho acompanhado, espero que realmente isso não tenha acontecido, ou seja, que não tenha havido por parte do sindicato ou dos servidores desobediência legal, né? Agora, o que está de fundo disso, Clemente? O objetivo, né? Dessa Isso, greve, é uma questão do gatilho, Clemente. Aqui em São José, os nossos servidores têm uma vantagem em relação a servidores de outra cidade, que é muito bom. Desde 1997 tem uma regra que a cada 5% de inflação, automaticamente, quando atinge os 5%, a prefeitura repassa esses 5% aos servidores. Isso existe desde 1997. O que aconteceu é que em 2020, uma lei federal, a lei 173, congelou esse tipo de ação, não permitiu que prefeituras, estados e o próprio governo federal fizesse qualquer aumento. Era aquela lei da pandemia. Sim. Né? Passaram-se 6 meses de vigência dessa lei, o sindicato, não satisfeito, entrou na justiça, exigindo sim o pagamento do gatilho, e perdeu. Né? Na justiça era uma liminar e na liminar mesmo, ainda que não exista ainda um julgamento definitivo, o juiz já disse, olha, isso deve voltar a contar a partir de janeiro de 2022, como de fato aconteceu. E qual é o momento hoje? Somando-se a inflação lá quando parou de março de 2020, mais janeiro e fevereiro deste ano, atingiu já 4,37%. Ou seja, no final desse mês, provavelmente com a inflação do mês de março, atingirá os 5%. E em abril, esses servidores poderão receber o gatilho, famosa dispositivo do gatilho, que ao longo de todos esses anos vem sendo aplicado. Eles querem, não sei se receber antes, receber os acumulados, isso a justiça não permitiu, já na ação do sindicato. Então, eu entendo que é uma manifestação que tem o seu viés político por parte do sindicato, essa é a função do sindicato, mas a nossa função é servir as pessoas. E acho que por conta desses 20 dias, imagina, nós estamos agora no dia 10, mais 20 dias vai atingir os 5%, provavelmente, e aí em abril os servidores passam a receber os seus salários com este reajuste do gatilho
de 5%. Então está tudo exatamente de acordo com como a justiça definiu e deve ser cumprido assim. Amanhã tem uma audiência de conciliação. Às 2h da tarde. Isso. Ali vai ficar claro na justiça a situação, né, de como isso está composto, e que provavelmente em abril, com a inflação de março, vai se atingir o gatilho e a prefeitura vai pagar. O dinheiro está reservado, viu, Clemente? O dinheiro está absolutamente reservado. Então, não há qualquer problema dos servidores não receberem esse valor. Prefeito, quando a justiça dá uma liminar favorável ao servidor, ou a prefeitura, por exemplo, lá no tempo da prefeitura, a prefeitura contraria essa decisão judicial. Você está incorrendo aí num não cumprimento judicial ou não? Como é que funciona? Olha, Clemente, sim, isso eu sempre posso discutir com a justiça, mas sempre cumprir suas ordens. A ordem judicial deve ser cumprida. Aliás, é o Estado democrático de direito, sim, né? Eu lembro com algumas manifestações quando o presidente diz que não cumprirá, o pessoal critica o presidente, mas tem que cumprir, de fato, né? No final ele fala, mas ele acaba cumprindo, né? O que a gente tem é o contrário. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo para você, líder, por exemplo, de alguns partidos de esquerda, né? Como, por exemplo, apoiam, por exemplo, quando tem uma reintegração de posse, de que a justiça que concedeu a reintegração de posse, eles resistem à reintegração, resistem a uma ordem judicial. Ninguém diz que ele está sendo antidemocrático ao fazer isso. E estaria sendo antidemocrático. O sindicato, se não obedecer à ordem judicial e não garantir que todos os servidores... Diária, né? Isso é um ato antidemocrático, sim, porque a justiça determinou, deve ser seguido. Sim, vale numa reintegração de posse. Se algum dono entrou na justiça para reintegrar, se alguém resolver fazer alguma resistência a isso, isso é um ato antidemocrático. Infelizmente, a gente vê que por parte da esquerda, quando isso acontece, ninguém fala em ato antidemocrático. Por parte da direita, quando isso acontece, a turma fala em ato antidemocrático. Portanto, não cumprir a determinação judicial e manter 100% dos serviços, o sindicato estaria cometendo um ato antidemocrático, ao meu ver. Prefeito, além do gatilho salarial, tem também, eles questionam também a previdência do funcionalismo, que é uma lei federal também, né, prefeito? Aí é outra lei federal. Clemente, a gente sabe que, por exemplo, nesse congelamento de salário ao longo da pandemia, claro que isso acabou prejudicando o servidor público. É óbvio, a inflação foi muito maior do que isso, mas prejudicou todo mundo. Exatamente o que eu ia te dizer. Mesma coisa em relação à aposentadoria. Houve uma série de alterações nas aposentadorias de todos nós. Sua, Clemente, de quem é CLT, de quem é servidor federal, servidor estadual. Agora, São José dos Campos está fazendo a adequação exatamente como determina a lei federal da reforma da Previdência. Nós já tínhamos feito algumas, deixamos outras para fazer esse ano. Então, mais uma vez, muito se fala em relação, só que nós estamos num ano, tem muito vereador que é candidato a deputado, né? Isso acaba contaminando o ambiente, até porque o servidor diz, né? O primeiro argumento do servidor é: não vou votar em você, né? São muitos servidores, tem inclusive vereadores que são servidores, e a gente entende, compreende, mas lei é lei, tem que ser cumprida, e nós estamos adequando a reforma da Previdência também à legislação, no caso, federal. Jornal do Manhã conosco, presidente do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Bem de volta aqui conosco, presidente do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, começar aqui com a reclamação do ouvinte, aliás, tem aqui do Sidney Greco também. Ele disse que preocupa o bolsão de água pluvial do rio Senhorinha. Debaixo da ponte não está previsto o fechamento do vão e poderá haver invasões. Inclusive, quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, está vendo as imagens aí que o ouvinte mandou aqui pra gente aqui. E diz que poderá haver, inclusive, invasões, e ali é uma região que alaga. Ele diz que vê essa situação como uma situação que no futuro pode haver uma tragédia com pessoas que venham, por exemplo, a morar sob essa ponte. O que o senhor fala sobre isso, prefeito? O nome dele é Sidney Greco. Isso, Sidney Greco. Exato. Olha, Sidney, nós não temos em nenhum lugar gente morando embaixo da ponte em São José dos Campos, nem vamos ter nunca, né? Nem ali. Sobre o teste em relação às chuvas, nós já estamos acompanhando, realmente ele tem razão. Ali é a obra a obra da linha verde. A obra da linha verde, né? Então essa ponte já foi testada à sua altura, com volume gigantesco de água, tá correto, mas a preocupação dele é com as
pessoas, não com a obra, né? Tá isso. correto, mas ele fique tranquilo, porque em São José dos Campos não tem nenhuma pessoa morando embaixo de ponte nenhuma, né? E assim vai continuar. Porque nós somos rigorosos, temos o apoio social, que sempre que isso acontece a gente faz uma abordagem, e também a própria Guarda Civil Municipal que acompanha. Recentemente já aprendemos, né, nesse início de ano, por volta de 10, 12 pessoas não morando em pontes, mas que às vezes estavam na cidade com essas abordagens, a gente consegue verificar, é gente procurada da polícia, né? Então qualquer pessoa que estiver na rua tem a abordagem social, do apoio social, e se necessário for, da própria Guarda Civil Municipal. Prefeito, nesse caso específico, a gente sabe que tem aquela discussão sempre presente, né, do direito, a liberdade de ir e vir. Agora, numa situação como essa, né, vamos pensar no caso desse viaduto. Se alguém tentar morar lá embaixo, a prefeitura tem condições, porque está colocando em risco a própria vida dela, né? Aí existe essa possibilidade de uma abordagem de forma diferente, porque a gente sabe que muitos moradores de rua não querem sair da rua, né? A gente sabe das abordagens que são feitas e os moradores querem permanecer na rua, né? Nessa situação, a prefeitura teria alguma ferramenta extra para poder utilizar? Sim, Eloy, áreas públicas não podem ser invadidas. Isso já é diferente de uma área privada, que você tem que entrar com processo judicial. A área pública não pode ser invadida. Então, qualquer tipo de invasão em área pública pode ser. Uma praça ou uma calçada, por exemplo, é área pública. Exatamente. Então. E no caso ali que ele citou, é a obra da linha verde, é uma área pública pertencente à cidade, desapropriada para a obra da linha verde. Então, para ele ficar tranquilo, e é importante, claro, a preocupação dele com a vida das pessoas, mas isso não vai acontecer. Ele já está prevendo que isso pode acontecer. Prefeito, pergunta aqui do José Lucas, do Jardim Satélite, sobre o questionamento dele, é sobre o alagamento da Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, tendo em vista que no ano 2021 foram realizadas obras para terminar o problema de alagamento. Pista sentido Vale Sul Shopping, altura do número 1153, em frente à escola Marta Abib, que é problema de alagamento, prefeito. Não, foi feita uma obra, hoje agora ali acontece lâminas d'água, antigamente existiam alagamentos que podiam até entrar nos comércios, e a obra foi eficiente nesse sentido, né? Inclusive, na época de chuva, toda vez que a gente faz uma obra, a gente faz questão de levar a nossa equipe para dar uma olhada. Ele não mandou imagens, né? Não. Poderia ter mandado imagens, né? Caso isso estivesse acontecendo, para comprovar. Então, o que a gente viu nas nossas vistorias técnicas pós-obra é que, sim, houve uma grande melhoria do impacto das chuvas naquela região. Prefeito, o Anderson aqui do Satélite, no Satélite as escolas municipais estão funcionando parcialmente. Tem professores que aderiram à greve e outros não. A gente lamenta, né? Porque estão aí cometendo, como eu disse, um ato antidemocrático. A justiça determinou que não fizessem greve, provavelmente eles devem levar algum atestado, algo do gênero, né? Eu não acredito que vão dizer de fato que não estavam cumprindo a greve. Então vamos ver depois de amanhã, o que esses professores que não foram, vale lembrar, né? Se a falta não for justificada, nós vamos descontar normalmente dos servidores que não compareceram ao seu trabalho no dia de hoje. Então, ainda que, né, com uma ordem judicial que determinado seu retorno. A gente lamenta, né, porque as crianças ficam sem atendimento, né? E eu sempre, Clemente, ressalto aqui a qualidade dos servidores da nossa cidade. E de fato fazem toda a diferença. Agora na pandemia, os servidores da educação que se mantiveram. Nós somos a única cidade do país que manteve os professores na sala de aula durante o período de pandemia, fazendo materiais. Eles não ficaram em casa, eles iam às escolas fazer os materiais para os alunos. Mantivemos a merenda, isso graças aos servidores. Também na saúde, um grande trabalho graças aos servidores. Os nossos servidores da Guarda Civil Municipal, então todos sabem médicos, né? Da importância de valorizar os servidores, e eu faço isso. Agora, lei é lei, tem que ser cumprida, a lei do gatilho será cumprida conforme determinação legal. O próprio sindicato poderia ser mais transparente e mostrar a ação que ele entrou na justiça e que ele perdeu do ponto de vista da liminar, aí ia tirar as dúvidas, porque às vezes tem muitos servidores que escutam falar e acabam entrando na história sem ter a certeza da informação. Por isso que programas como o de vocês nos dão essa possibilidade de falar a notícia como ela
Clemente, mas falando de coisa boa, sábado tem a abertura da Arena. Eu te pergunto isso aí, inaugura sábado agora a Arena Farmaconde, né? É isso mesmo. O dia todo de eventos, né? É isso mesmo. Então você que tem curiosidade, e olha, vale a pena, porque é linda, tem uma vista maravilhosa. Então você vai poder desfrutar da rua de lazer, entrar na arena, conhecer, subir na arquibancada, sentar na arquibancada, e teremos jogos, claro, né? Uma arena esportiva. Então ao longo do dia, 10 horas tem uma cerimônia, a gente não faz inauguração, aquela coisa, né? Mas vai ter os atletas jogando e no final vai ter um jogo do São José versus um time, como é que é o nome daquele timinho lá? Corinthians. Lembrou o nome, legal, bacana. Vai ter um jogo de futsal também, então vão ser várias modalidades que ao longo do dia a população poderá acompanhar. Você entra, sai, não tem horário para entrar, para sair, fica 5 minutos, 10 minutos, acompanha o jogo, fica à vontade para conhecer a arena. Pelo menos conhecer, vale a pena, né? Porque realmente vale o a pena. É maravilhoso, né? Vale a pena, uma obra que ficou tanto tempo parada, né, Clemente? Sim. E você sabe, o pior coisa para o setor público é a obra parada. São José dos Campos nós tínhamos várias obras paradas, não deixei nenhuma obra que continuasse parada, entregamos todas as obras e a Arena é uma que ficou muitos anos parada em discussão e tá linda. Tem um painel lá, Clemente, eletrônico, que parece aqueles da NBA americana, de 4 faces, dá para projetar imagens, é uma coisa de primeiro mundo. Arena de... tem mais um detalhe. Toda a água daquele telhado gigante reaproveitável. Tem uma grande caixa d'água subterrânea. Com a chuva, é captada aquela água para fazer a limpeza de toda a arena e o abastecimento de água. Agora, interessante que tudo isso foi feito pela prefeitura, né? E ela agora concedeu a um pessoal da Farmaconde que também tem capacidade para poder fazer essa gestão, né, prefeito? Todo mundo pergunta, se a gente visitar outras arenas municipais no estado, a gente vai ver que elas são pouco aproveitadas para shows, eventos, jogos. E normalmente, quando a gestão é do município, esse não é um negócio do município, de buscar artista, contratar artista. Aliás, nem pode, depois contrata o artista, o pessoal fala, contratou muito caro, contratou muito barato. Então o ideal é que isso passe para iniciativa privada. Qual é o nosso objetivo com isso? Manter a arena num bom estado e gerar emprego, renda e, claro, imposto. Porque se tem evento, as pessoas compram ingresso, o ingresso também gera imposto, tudo isso acontece. Então é um círculo virtuoso. Então nós estamos, assim, convictos de que foi o melhor caminho, uma empresa que tem um time de profissionais e já montou um time específico para cuidar dessa área. Eu já tive numa apresentação para patrocinadores, eles vão vender camarotes, enfim. E os jogos gratuitos da prefeitura. Show aí também, né? Vem show também. Existe um estudo aí de shows maravilhosos, né, prefeito? Também. E lembrando que os eventos da prefeitura que acontecerem lá serão gratuitos, não terão, né, nenhum custo. 2 dias por semana, a prefeitura tem o direito de fazer os seus eventos lá na arena também. Clemente, só para aproveitar aqui, o nosso ouvinte, o José Lucas, do problema da... Alagamento satélite. Isso, exatamente. Ele mandou pra gente, prefeito, alguns vídeos, algumas fotos, algumas imagens que aconteceram nas chuvas fortes de dezembro. Depois eu vou mostrar para o senhor aqui, só para ficar registrado. Que dezembro estava no meio da obra, né? Isso. Depois nós tivemos muitas chuvas, janeiro, fevereiro, o ideal fosse... ele fosse comentou conosco, ele acabou de comentar comigo aqui, pelo WhatsApp da Jovem Pan, que nessas últimas chuvas fortes também aconteceram, mas ele infelizmente não conseguiu fazer imagens das últimas chuvas. Mas de qualquer forma, só para ficar registrado, né, Clemente? Daqui a pouco a gente mostra para o prefeito aqui as imagens. Agora, o que tem chovido é brincadeira. Haja vista em Jacareí, né? Jacareí ficou várias. Tivemos obras em Jacareí, lá no Santa Helena, para poder melhorar o escoamento de água. Fica imaginando se essas obras não tivessem acontecido, o caos que seria na cidade. Ia ser uma destruição total, porque realmente choveu muito. Então, São José teve problema um dia, acho que foi uma sexta-feira à tarde. É verdade. Uma sexta ou uma quinta-feira, a coisa ficou ali na altura da prefeitura também, que virou um rio também. É verdade. Então, é muita água que caiu e não tem como não ter problema na hora de alagamento, né, prefeito? De segurar a onda, né? Nós fizemos várias obras de drenagem, por exemplo, o Jardim Augusta aqui de São José dos Campos, era gravíssimo, fizemos um grande investimento e muitas outras regiões, esse todo Cidade Jardim, eu poderia citar Interlagos, outras regiões, estamos fazendo agora no Vale do Sol, ali de fato alagava ali no Centro Comunitário do Vale do Sol e uma grande obra de drenagem sendo feita lá e no Jardim das Indústrias, que também é muito antiga, estamos nesse momento em obras no Jardim das Indústrias, que nas últimas chuvas já melhoraram, ainda não resolveu porque a obra não está completa, assim que completar a obra, tem até um senhor que põe cartaz, ali vai ter uma nova drenagem até próximo ali da casa, né? Então, o trabalho técnico da equipe de obras para que nas próximas chuvas seja minimizado. Então, no Jardim das Indústrias também fizemos um grande trabalho de drenagem e assim por todas as
as regiões da cidade. Prefeito, quer falar sobre o Teatrão também, só que depois do intervalo, tá bom? Vem de volta o nosso Jornal da Manhã hoje conosco, a presidência do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Eloy, tem gente mandando mensagem para o prefeito sobre escolas, é isso, né? Isso, exatamente, Clemente. Eles mandaram o último ouvinte que a gente recebeu mensagem aqui falando sobre escolas. É tanta coisa aqui, deixa, achei. É o Luiz, do Jardim Terras do Sul. Ele disse que gostaria de informar que a escola Norma de Conte, residencial Bosque dos Ipês, não haverá aula hoje por conta da greve. Ele disse que o filho dele recebeu um comunicado informando a respeito de não ter aulas hoje. Então, qual é o Luiz, né? Isso, Esse Luiz. é o problema. O sindicato foi lá na porta das escolas e que não haveria aula. Não quer dizer que não está tendo aula. Né? É importante, se ele mora no bairro, dar um pulinho na escola, né? Então, a grande maioria, né? claro, a grande maioria das escolas, primeiro, os grevistas ficam na porta das escolas dizendo, não vai ter aula, não manda seu filho, não vai ter aula, não manda seu filho. Aí houve a decisão judicial, né? E agora a grande maioria das escolas, posso dizer que está funcionando normalmente, pode estar acontecendo de uma aqui, outra ali, que não esteja acontecendo, mas isso foi um comunicado que ele recebeu não da prefeitura, recebeu do sindicato. Né? E aí, se a pessoa não leva, reforça ainda mais a questão da greve. Então, para ele dar um pulinho na escola, provavelmente na Norma de Conte deve estar tendo aula, assim como outros já. Fui informado que no Interlagos teve alunos também que receberam esses comunicados do sindicato. Não leva seu filho, vai ter greve. Mas a justiça determinou que isso não pode acontecer. E a grande maioria das escolas estão funcionando. Prefeito, pergunta de um ouvinte aqui dizendo o seguinte, prefeito, por que o prefeito não dá o aumento real? E tem mais. Igual a todos os prefeitos, sendo que São José dos Campos não dá aumento real há mais de 20 anos ao servidor. Qual que é o nome da pessoa? É Ingrid. Ingrid, na verdade você está equivocada. Se você me fala em uma cidade que teve mais aumento nos últimos 10 anos ao servidor do que São José, por causa do gatilho. A cada 5% o servidor ganha. O que acontece é que tem muitas cidades que ficam 2, 3, 4 anos sem dar aumento, chega agora a dar 10%, dá 15%. Mas se você olhar as reposições salariais da nossa cidade, o servidor tem tido essa reposição com frequência. Só que aí o número fica menorzinho, porque é o 5%. Né? Teve ano, Clemente, que o servidor ganhou 3 aumentos. Porque a inflação era mais alta, dava 5%, ganha, dá 5%, ganha, dá 5%, ganha. Então ela está enganada. Se ela quiser, ela pode me mandar, nos últimos 10 anos, alguma cidade onde o servidor teve um percentual de aumento maior do que São José. Essa lei é boa do gatilho por conta disso. Já está estabelecida a regra. Essa regra não fui eu que fiz. É boa, mas é confusa, prefeito. Para o servidor acaba sendo confusa. É boa para o município, porque 5% ele vai lá e dispara o gatilho. Perfeito. Só que, de repente, o funcionário, quando no caso de São José, que é muito grande o número de funcionários públicos, acaba não entendendo muito bem essa mecânica e acaba dando esse tipo de... Espero que ela tenha dúvida, mas não me parece que é dúvida, não. É uma crítica, mas todas as críticas têm que ter acompanhada de dados e informações. Eu tive recentemente alguém que falou, não, mas outra cidade deu 10%. Eu fui olhar, fazia 5 anos que eles não tinham um aumento naquela outra cidade. Então... É psicológica a coisa, né? Então essa lei de 97, essa regra do gatilho foi muito boa para a cidade, porque ficou estabelecida a regra. Agora, talvez ela seja uma funcionária nova, né? São José dos Campos, como eu disse, valoriza o seu servidor, né? Tem salários compatíveis, né? Corretos, e tem a lei do gatilho, o que é muito bom para a cidade. E a gente tem que continuar obedecendo a lei do gatilho. Daqui a pouco, até o final do mês, vai dar os 5%, e aí o servidor passa a ter esse aumento imediatamente. Prefeito, e o Teatrão, como está? O Teatrão tá lindo, né? Nós temos atividades esportivas, é a Casa do Atleta Cidadão. Recentemente demos o nome de professor Ney ao ginásio do Teatrão, que é pai do Marcão da academia, se dedicou às atividades esportivas ao longo de toda a sua vida, uma homenagem mais do que justa ao pai, né? E foi muito bonita também a cerimônia, mas a gente não faz aquela festa, aquela inauguração. Já está sendo usado há muito tempo, lembrando que ele não é só um espaço onde você usa as quadras. O anel, onde antigamente a gestão passada queria construir uma creche embaixo de uma arquibancada. Olha só, Clemente, o projeto de uma creche embaixo da arquibancada de um ginásio. Não, é um gênio o cara que bolou isso. O que nós fizemos? Ampliamos uma creche do bairro, abriu muito mais vagas e a gente, ao longo de todo o anel, colocamos várias atividades do Atleta Cidadão, boxe, tênis de mesa, são 20 modalidades que treinam agora no Teatrão. Precisa ver que bonito que é. Você chega lá, aquela nossa juventude. Lembrando que o programa do Atleta Cidadão vai de 12 até os 21 anos.
né? 12 aos 19 anos, desculpa. Inclusive, a ampliação das idades foi feita na nossa gestão. Prefeito, em relação agora ao aeroporto, quando a empresa assume? Olha, estamos na etapa final das discussões, né? Uma empresa entrou com recurso, agora é o prazo do contra-recurso, nos próximos dias isso está resolvido e em 60 dias a empresa assume. Nós estamos em março, eu acho que até o fim do março isso está resolvido, até o fim de maio a empresa assume o aeroporto. Agora, para fechar aqui, não, antes de fechar com o senhor aqui uma pergunta que realmente vai mexer com tudo, eu quero falar sobre essa importante obra na 15 de novembro que vai beneficiar os comerciantes e também pedestres no centro. Como será feito isso, prefeito? Olha, a obra é maravilhosa. Aliás, ontem teve uma reunião da ACI com alguns comerciantes da região ali, o Melo teve presente também, né? Teve, Clemente. Na verdade, assim, a obra é espetacular, amplia calçadas, vai fazer o rebaixamento de todos os fios ali. Já autorizei também a recuperação da São Benedito, que é praticamente uma restauração, a Praça Afonso Pena, tudo isso está incluído nesta obra. A primeira etapa é a obra do rebaixamento e paralelo nós vamos fazendo mais essas duas obras. Só que isso traz tanto transtorno para o comerciante. A gente está tentando evitar ao máximo, é que nem em feira. Todo mundo quer perto da sua casa, mas não na rua da sua casa. Né? A hora que nós começamos as obras, tivemos que interromper um trecho da Rua 15, é claro que há problemas de trânsito, a gente sabe disso. Pedimos mais uma vez paciência e às vezes, Clemente, não é nem o problema em si, de fato é falta de informação. E aí a gente faz meia-culpa, sempre a gente pode comunicar melhor. Então teve mais uma reunião, aqueles comerciantes que tinham dúvida, puderam tirar suas dúvidas e a gente mostrar como ia ser todo o processo da obra em relação à Rua 15. Tomamos cuidado, fechamos com tapume, o pessoal estava reclamando que os tapumes estavam muito fechando, criamos umas janelinhas até para acompanhar a obra, quem quiser pode olhar, os tapumes tem um cortezinho para olhar dentro da obra, se quiser. Então estamos fazendo com o maior cuidado possível, mas infelizmente a gente sabe que causa um transtorno. Até novembro será entregue a nova Rua 15 de novembro e as outras melhorias na região central. Para fechar, prefeito, hoje é dia 10 de março, a próxima vez que eu voltar aqui ainda volto com o prefeito, né? Depois já é pré-candidato ao governo do estado, é isso? Existe essa possibilidade, nós estamos nas últimas etapas consultando. Todo mundo quer saber. Eu tenho sexta-feira à noite uma reunião com Sociedade de Amigos de Bairro para escutar deles, né? A situação da cidade, o que eles acham dessa oportunidade que surge em relação à cidade. Já tive com empresários, né? O Desenvolve Vale, né? Manifestou que acha interessante que a cidade tenha. Você teve ontem lá também, né? Tive também com a Câmara Portuguesa, né? Numa apresentação do Desenvolve Vale. Com o Kiko Savaia, né? O grupo já se manifestou de que, de fato, para a cidade é importante ter um candidato, independente do apoio ou não, a manifestação do Desenvolve Vale é da importância da gente poder fazer com que São José seja o foco nas próximas campanhas, né? Então, a gente recebeu muito bem, também tivemos uma reunião dentro da sede do PSD, onde a gente recebeu lideranças de toda a região do Vale do Paraíba, continuo conversando com as pessoas para tomar minha decisão. No cenário político a gente viu, no nosso partido houve a desistência do candidato a presidente e com a possibilidade agora, já que ele desistiu, do Senado, né? Já existiu com a possibilidade agora de Eduardo Leite migrar ao PSD, assim como eu fiz, ele só foi filiado a vida inteira no PSDB, assim como eu, né? A possibilidade dele vir ao PSD e ser o nosso candidato, o que eu acho muito bom e da minha parte já conversei com ele a respeito disso, disse que seria muito importante que ele viesse para o PSD e mais ainda poder ser candidato para dar opção para a população. Estou feliz com esta possibilidade, espero que se consolide.